Formas qualificadas encontram previsão nos parágrafos do artigo 159. A primeira qualificadora, que está estabelecida no parágrafo 1º, diz respeito a 3 situações diferenciadas: duração do sequestro, idade da vítima e crime cometido por quadrilha ou bando. Quanto à duração do sequestro e a idade da vítima, não comporta muitas discussões, o que está expresso no tipo, considerando sua objetiva clareza. Cabe somente enfatizar que, no tocante à duração de mais de 24 horas, deve a mesma ser contada a partir do momento em que a vítima se vê privada de sua liberdade, termo ACO, até a sua libertação, que vai marcar o termo ADQUEM. No tocante à idade do sequestrado, deve ser considerada aquela correspondente ao momento do sequestro, enquanto ele durar. Por exemplo, se a vítima foi sequestrada quando tinha 17 anos de idade e foi libertada apenas quando já tinha 18, deve incidir a qualificadora. Ou ainda, se a vítima foi sequestrada quando tinha 59 anos, mas somente foi libertada após completar 60, também presente estará a qualificadora. É que a conduta caracterizadora do tempo do crime, artigo 4º do Código Penal, persiste desde o início do cerceamento da liberdade até a libertação da vítima. Quanto ao crime cometido por quadrilha ou bando, referida circunstância diz respeito à execução do delito por mais de 3 pessoas, cuja reunião tenha caráter estável e permanente para fins de praticar crimes. Aqui é necessário destacar para vocês que para a contagem desse número mínimo contam-se os inimputáveis, para a contagem desse número mínimo contam-se os agentes que não foram identificados, não foram individualizados, mas que se pode afirmar concretamente a presença, e também exige-se um número mínimo aí de 4 agentes que estejam comprovadamente atuando com estabilidade e permanência para o fim de cometerem crimes, que são os requisitos necessários para a caracterização aí da quadrilha ou bando. Nesse aspecto, assim se pronuncia Greco. Para que se possa aplicar a qualificadora em estudo, é preciso que exista efetivamente a formação de quadrilha ou bando nos moldes preconizados pelo artigo 288 do Código Penal. Portanto, deve haver a associação não eventual de pessoas que exige uma certa estabilidade ou permanência, com o fim de praticar crimes, vale dizer, um número indeterminado de infrações penais. Caso ocorra a reunião eventual de mais de 3 pessoas com o fim específico de praticar um único crime de extorsão mediante sequestro, restará afastada a qualificadora. Acaso a extorsão mediante sequestro seja praticada por quadrilha ou bando, devem os agentes responder pelo crime do artigo 159 em concurso material com o crime do artigo 288 do Código Penal. As qualificadoras previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 159 induzem a possibilidade de crimes qualificados pelo resultado. Nos 2 casos, o evento qualificador, lesão corporal grave ou morte, pode sobrevir tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Ressalta Capês que, conforme o entendimento da doutrina, se a vítima desses resultados agravadores não é o próprio sequestrado, mas sim terceira pessoa, por exemplo, um segurança da vítima ou a pessoa que estava efetuando o pagamento do resgate, haverá o crime de extorsão mediante sequestro na forma simples, em concurso com crime contra a pessoa. Observa-se, outro sim, que a morte ou lesão corporal grave, no presente caso, pode não decorrer necessariamente de violência própria, como se exige no roubo e na extorsão. Segundo conclui Masson, quanto à extorsão mediante sequestro,
é possível, portanto, seja o resultado agravador provocado não só pela violência física ou própria, mas também pela grave ameaça, violência moral ou pela violência imprópria. Exemplo, uso de narcóticos, dosagem excessiva de medicamentos, entre outras possibilidades. Extorsão mediante sequestro majorada. Primeiramente, deve ser lembrado que a Lei nº 8.072/1990, Lei de Crimes Hediondos, em seu artigo 1º, inciso 4º, considera como delito hediondo a extorsão mediante sequestro, tanto em sua forma simples quanto em suas formas qualificadas. Artigo 159, caput, parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Penal. Senhores, senhoras, senhoritas, um alerta. Cuidado, 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 muito cuidado. Extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159 do Código Penal, é crime hediondo. Extorsão mediante sequestro é crime hediondo. Extorsão mediante sequestro é crime hediondo. Está previsto lá no artigo 1º da Lei 8.072/90. Sequestro não é crime hediondo. Sequestro não é crime hediondo. Sequestro não é crime hediondo. Sequestro ou cárcere privado, que estão previstos lá no artigo 148 do Código Penal, não é crime hediondo. Não confundam, porque quando se sequestra empresário, pede resgate dele, a imprensa fala lá, sequestro, sequestro, sequestro. Não é sequestro, é extorsão mediante sequestro. Então, extorsão mediante sequestro é crime hediondo. Sequestro não é crime hediondo. Em seu artigo 9º, por remissão ao artigo 224 do Código Penal, estabelecia ainda que deveria incidir um aumento de metade sobre a pena de tal delito, dentre outros especificados, se a vítima não é maior de 14 anos e é alienado ou débil mental e o agente conhecer essa circunstância, ou não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Ocorre, todavia, que o artigo 9º, em referência, ele foi revogado tacitamente pela Lei nº 12.015/2009, que revogou expressamente o artigo 224 do Código Penal, segundo doutrina majoritária. Desse modo, hoje, a extorsão mediante sequestro continua a ser crime hediondo, porém, não incide mais a causa de aumento prevista no artigo 9º da Lei nº 8.072/90. Professor, então o que adianta ser crime hediondo? Adianta que a progressão do regime é feita em tempo maior, 2/5, se o réu for primário, e 3/5 se ele for reincidente. Adianta que, em sendo crime hediondo, pode haver inclusive reincidência específica por crime hediondo. Então, daí a importância da qualificação do delito como sendo um crime hediondo. Delação premiada, está prevista aí no artigo 159, parágrafo 4º do Código Penal. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Antes de nós avançarmos nas nossas considerações, eu gostaria de destacar aqui para vocês um ponto fundamental para a ocorrência dessa delação premiada. Olha só. Facilitando a libertação do sequestrado, facilitando a libertação do sequestrado, facilitando a libertação do sequestrado. Condição essencial para a ocorrência da delação premiada nos moldes previstos aí no parágrafo 4º do artigo 159 é o quê? É necessário que as informações fornecidas efetivamente facilitem a libertação do sequestrado. Trata-se do instituto da delação premiada, funcionando como causa minorante de diminuição de pena na extorsão mediante sequestro, para o agente que contribuir com as autoridades para a libertação do sequestrado. Do próprio dispositivo é possível se inferir as condicionantes da concessão do benefício, quais sejam
Crime cometido em concurso de agentes, ou seja, o delito deve ter sido levado a efeito por pelo menos 2 pessoas. Denúncia feita por um dos criminosos à autoridade, então, no conceito de autoridade inclui-se o delegado, o juiz, promotor, dentre outros, e nesse sentido Capês explica que autoridade, para os fins do texto, é todo agente público ou político com poderes para tomar alguma medida que dê início à persecução penal. Portanto, o delegado de polícia, que pode instaurar o inquérito policial, o promotor de justiça e o juiz de direito, que podem requisitar a sua instauração. A jurisprudência pode vir a incluir ainda outros agentes nesse rol. Outro requisito, a denúncia deve facilitar a libertação do sequestrado. Acredito até que seja o requisito mais importante. Nesse ponto, enfatiza Nutti que observa-se ser requisito fundamental ocorrer a libertação da pessoa sequestrada. Sem esta, não há aplicação do prêmio para a delação, que no caso presente, não se liga unicamente à identificação e prisão dos responsáveis pelo crime. Por outro lado, é indispensável que a informação prestada pelo agente delator seja útil para a referida libertação. Se a libertação for conseguida por outros meios, sem o uso da informação prestada pelo denunciante, não se aplica a redução da pena. Então, 3 pontos aqui que são fundamentais. Crime cometido em concurso de agentes, denúncia feita por um dos criminosos à autoridade e denúncia deve facilitar a libertação do sequestrado. Presente a delação premiada, quanto maior for a contribuição do delator para a libertação do sequestrado, maior deve ser a proporção de redução de sua pena. Referida diminuição é um direito subjetivo do agente, de modo que, uma vez presentes os requisitos, o juiz está obrigado a aplicá-la. O artigo 13 da Lei nº 9.807/1999 também prevê, mas com maior número de requisitos, a delação premiada para o sequestrador, favorecendo-lhe, nesse caso, com perdão judicial. Destarte, a delação premiada do artigo 159, parágrafo 4º do Código Penal, conduz apenas a uma redução de pena, enquanto a prevista no artigo 13 da Lei 9.807/1999 possibilita o perdão judicial, livrando o delator de qualquer pena. Olha lá o que diz o artigo 13 da Lei número 9.807/1999. Poderá o juiz, de ofício a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, quer dizer, tem que ser primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação. Tem que ter trazido resultado e tem que ter colaborado voluntariamente, espontaneamente. E o processo criminal. Então ele tem que auxiliar não só na fase de investigação, como na fase da instrução criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado. Inciso 1º, a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa. Inciso 2º, a localização da vítima com sua integridade física preservada. Inciso 3º, a recuperação total ou parcial do produto do crime. Então, qualquer um desses 3 resultados são aptos a caracterizarem, requisito necessário para beneficiamento do acusado no sentido do perdão judicial. Artigo 13, parágrafo único da Lei nº 9.807/99. A concessão do perdão judicial levará em conta ainda a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso. Quer dizer, existe uma série de requisitos a serem cumpridos para que possa incidir esse perdão judicial. Lembrando que
todas essas circunstâncias aqui previstas devem ser extremamente favoráveis ao acusado para que ele possa se beneficiar dessa modalidade da delação premiada que pode produzir em relação a ele, inclusive e principalmente, o perdão judicial. O artigo 14 da Lei nº 9.807/99 também prevê redução de pena em caso de delação, estabelecendo requisitos diferentes. Então, olha lá o que diz o artigo 14 da Lei nº 9.807/99. O indiciado acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal, também a colaboração dele deve ser nas duas fases da persecução penal, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1 a 2/3. Ação penal pública incondicionada. Mesmo havendo morte do sequestrado, a competência para o julgamento será do juízo singular. Extorsão indireta que está prevista aí no artigo 160 do Código Penal. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então nós temos aqui um crime que é afiançável. Por quê? Porque a pena mínima não ultrapassa de 4 anos de reclusão. Transcreve Bittencourt trecho da exposição de motivos do Código Penal, da lavra do ministro Francisco Campos, no qual se deixa claro o objetivo da tipificação da extorsão indireta. Destina-se o novo dispositivo a coibir os torpes e opressivos expedientes a que recorrem, por vezes, os agentes da usura para garantir-se contra o risco do dinheiro mutuado. São bem conhecidos esses recursos, como, por exemplo, o de induzir o necessitado cliente a assinar um contrato simulado de depósito ou a forjar no título de dívida a firma de algum parente abastado, de modo que, não resgatada a dívida no vencimento, ficará o mutuário sob a pressão da ameaça de um processo por apropriação indébita ou falsidade. O objeto jurídico do tipo é o patrimônio e a liberdade individual. Tem-se como objeto material o documento que pode servir para instaurar persecução penal contra a vítima. Trata-se de crime comum, tanto no tocante ao sujeito ativo quanto no concernente ao sujeito passivo, de modo que qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo ou vítima do delito. O tipo, ele possui 2 núcleos, exigir e receber, constituindo-se, portanto, em crime de conteúdo variado. Então, crime de ação múltipla, ou conteúdo variado, ou tipo misto alternativo, ou plurinuclear, são qualificações que referem-se ao mesmo tipo de crime. Aquele crime que prevê várias hipóteses de conduta, aquele crime que prevê várias hipóteses de comportamento possíveis para a caracterização do delito. Então, se vocês ouvirem falar crime de ação múltipla, se vocês ouvirem falar crime de conteúdo variado, se vocês ouvirem falar crime plurinuclear, se vocês ouvirem falar crime tipo misto alternativo, a gente está falando da mesma coisa, daquele crime que prevê várias hipóteses de conduta, várias hipóteses de comportamento para a caracterização do crime. O agente pode, portanto, abusando da situação de alguém, exigir, não precisa receber para o crime se configurar, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou terceiro. Na forma receber, o agente aceita documento fornecido pela própria vítima nas mesmas condições já descritas. Em ambos os casos, não se necessita da instauração do procedimento criminal mencionado para a consumação do delito. A exigência de documento ou recebimento deste deve ser em garantia de dívida,
já existente ou que está sendo contraída no momento. O sujeito ativo, portanto, aproveitando-se de uma situação de desvantagem da vítima, dela exige ou recebe um documento que pode lhe ser útil como instrumento de ameaça de instauração de procedimento criminal, a isso incluindo inquérito policial ou ação penal. Neste documento pode constar confissão de crime efetivamente praticado pela vítima ou por terceiro a ela vinculado. O importante é que a existência do documento seja idônea a causar temor de instauração de persecução penal e que o próprio documento seja apto a esse fim. Imagine-se a seguinte hipótese. O sujeito, precisando de dinheiro para custear o tratamento de sua filha, procura um agiota, que impõe como condição para lhe emprestar determinada quantia que ele assine uma nota promissória falsificando a assinatura de seu patrão. Nota-se claramente no caso a hipótese de incidência do artigo 160 do Código Penal. Necessário observar ainda a existência da possibilidade do credor que recebeu o documento na circunstância proscrita, repassá-lo a um terceiro de boa-fé que poderá descobrir a fraude e querer providenciar a punição do emissor. Comprovada a extorsão indireta, contudo, não há como responsabilizar criminalmente a vítima desta. Este crime admite somente a modalidade dolosa, até porque, pela própria tipificação da conduta, não haveria possibilidade de uma tipificação culposa. Consoante Mirabete e Fabrini, o dolo é a vontade da prática do ato de exigir, impor, obrigar, constranger ou de receber, aceitar o documento que possa dar causa à instauração da ação penal. Exige-se que o sujeito ativo tenha consciência dessa circunstância. O tipo inclui ainda o elemento subjetivo do tipo, dolo específico, ao exigir que o agente obtenha o documento como garantia de dívida, dolo de aproveitamento. Se não existir essa finalidade, poderá ocorrer outro crime, extorsão simples, constrangimento ilegal, etc. Na forma de exigir, o delito é considerado formal, pois se consuma quando a exigência chega ao conhecimento da vítima, independentemente dela ceder à imposição. Nesse caso, admite-se a tentativa quando a exigência é feita por escrito, sendo interceptada antes de chegar ao conhecimento da vítima. Na forma de receber, tem-se como consumado o delito somente com o efetivo recebimento do documento, sendo nesse caso um crime material. A tentativa nessa hipótese é plenamente possível. Por exemplo, já estando ajustadas as partes que haveria entrega do documento oferecido pela vítima, no momento do ato, há interferência de um terceiro, que impede a concretização da entrega. Afirma Kleber Masson que a extorsão indireta é absorvida pelo crime de usura, definido pelo artigo 4º da Lei nº 1521/1951, Crimes contra a Economia Popular. Caso o credor, receptor do documento emitido pelo devedor em situação de extorsão indireta, sabendo que o mesmo é inocente do crime materializado no documento emitido como garantia de dívida, mesmo assim o utilize para fazer instaurar persecução penal contra a vítima, deve também responder pelo crime de denunciação caluniosa que está previsto no artigo 339 do Código Penal em concurso material. A ação penal do delito pública incondicionada. Na sequência, outro tipo penal importante que nós temos aí, também costuma-se cobrar muito esse tipo em concursos públicos e em exame de ordem, apropriação indébita, que está prevista aí no artigo 168 do Código Penal. Olha lá, apropriar-se de coisa alheia móvel
de que tem a posse ou a detenção. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então aqui também nós temos um crime afiançável e pelo próprio verbo percebe-se que nós temos aí um crime material. Tem que ter havido resultado naturalístico. Que resultado naturalístico é esse? A apropriação. A apropriação tem que acontecer de maneira efetiva. Outra coisa interessante é que essa apropriação se dá de forma desvigiada. Também é a própria vítima que vai lá e entrega para o agente criminoso de forma lícita, de forma completamente desvigiada a detenção da coisa. E após o agente criminoso ter a coisa em seu poder, nossa, que bonito, acho que eu vou ficar com ela para mim. Então ele se resolve a apropriar. Vai ser interessante que essa apropriação, ela vai ter duas formas de manifestação, né? A apropriação indébita propriamente dita, quando a pessoa ela passa a utilizar da coisa como dono, e a apropriação indébita por negativa de restituição. Isso inclusive aconteceu com um cliente meu. Né? O que aconteceu? O cidadãozinho foi lá e comprou um carro para ele passear, usar com a família. O vizinho dele viu, muito amigo dele, foi lá e falou assim: ô fulano, eu estou precisando de um carro para trabalhar, você não quer vender esse carro aí para mim? Falou assim: não posso, vizinho, não posso, meu muito amigo. Eu comprei esse carro para mim, para minha família, para lazer. Ô vizinho, mas eu estou precisando tanto, vende esse carro para mim. O meu cliente foi lá e falou assim para ele: vender para você eu não posso. O que eu posso fazer para você é o seguinte: você está precisando para trabalhar, eu empresto para você o carro por 2, 3 meses até você arrumar um carro aí para você comprar um carro para você, e nesse período você só paga as parcelas aí do meu financiamento e fica tudo certo, você pode usar o carro. Beleza, beleza, beleza. O negócio foi feito no fio do bigode. Mas qual que é o problema de você fazer o negócio no fio do bigode? Você faz o negócio no fio do bigode, aí um dia o cara vai lá, acorda, olha no espelho, tô barbudo, né? O negócio não tá muito bonito não. Acho que eu vou fazer a barba. Fez a barba, foi o fio do bigode embora, né? E foi exatamente isso que aconteceu no caso do meu cliente. O cara não pagou o financiamento, 3 meses consecutivos. No segundo mês começou a chegar a cobrança na casa do meu cliente foi lá, o cara falou: não, tá errado isso aqui, paguei tudo direitinho, eu vou verificar, dou um retorno, enrolou. No terceiro mês chegou a correspondência, o banco já ameaçando a busca e apreensão do veículo. Meu cliente foi lá tirar a satisfação com o vizinho olhou para a cara dele e falou: você tá louco? Esse carro é meu. Foi eu que comprei, você só emprestou seu nome para mim fazer a aquisição do veículo. Esse carro é meu, o problema é meu. E aí houve toda uma movimentação, houve necessidade de entrar com uma ação, né, de busca e apreensão. Ou seja, houve todo um transtorno. Ele teve que pagar aquilo que ele não usufruiu e depois ter mais custo com advogado, mais custo com despesa processual para reaver o carro que era dele.